Olá! A conversa de hoje será sobre um paraibano ilustre, orgulho do Estado e também do país, natural de São João do Rio do Peixe, cujo nascimento transcorreu ontem, centenário de nascimento. Cujo centenário de nascimento transcorreu ontem. E eu conversarei a partir de agora com Quito Formiga, que está em São Paulo, onde mora e trabalha, sobre o seu pai, Euríclides Formiga. Prazer, Cândido. Uma alegria imensa estar com você, participando desse seu projeto grandioso e representar nesse momento a minha família, falando de quem nos deu mais orgulho. Ser filho de Euríclides Formiga é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria muito que os meus irmãos aqui estivessem ao meu lado, meu irmão Miguel Formiga. Infelizmente, ele nos deixou nesse mundo no ano de 2022, era o filho mais velho do Formiga, eu sou o filho do meio, Quito Formiga, e a Fafá Formiga, que esteve ontem participando de toda essa comemoração, dessas homenagens todas, motivo de muita emoção para todos nós. É muita satisfação falar sobre ele, Euríclides, que não era só poeta e escritor, mas que também desenvolveu uma mediunidade e que tinha uma inteligência acima da média, né, Quito? Meu pai nos deixou um legado em todos os sentidos, como poeta, como um escritor, como jornalista, que foi também, como público da Justiça Federal aqui em São Paulo, como intelectual, e principalmente o que nos deixa ainda mais orgulhosos foi o trabalho que ele desenvolveu na comunidade espírita como um grande médium ao lado de Chico Xavier, psicografou vários livros em parceria com Chico Xavier e tinha uma mediunidade fabulosa. Além de tudo isso, nos orgulha a trajetória de vida dele, Cândido, desde o seu nascimento, a sua vida toda na Paraíba, e quando se teve que sair da Paraíba e fazer toda a sua jornada pelo Brasil afora, vivendo de poesia e exercitando aquilo que ele tinha de tão surpreendente, que era a memória. Ele tinha uma memória prodigiosa, uma memória fotográfica, e ele vivia de recitais de poesia e testes de memória. Era uma coisa incrível, as histórias que nós temos, que ele nos contava, vários anúncios em revistas e jornais de todas as épocas, que é um material extenso que a família guarda com muito amor e carinho. Então, assim, nós vivemos em Brasília muitos anos, quando meu pai foi nomeado lá em Brasília, chefe de gabinete do prefeito de Brasília, Paulo de Tarso Santos. Foi uma indicação que meu pai teve do próprio presidente na época, Juscelino Kubitschek, amigo pessoal do Formiga, e nós vivemos em Brasília, e lá ele ainda também teve a oportunidade de lecionar folclore na Universidade de Brasília. Sim. Então, meu pai é uma figura que chegou aos 58 anos de idade, partiu cedo desse mundo. Veja bem, hoje vou completar 62 anos, e eu não entendo como que o Formiga chegou aos 58 com tanta bagagem, né? Então, para mim, ele é o máximo, né? É o meu maior exemplo de vida, é meu maior orgulho. Quito, eu tenho a mesma idade sua, e eu queria que você falasse um pouco sobre uma passagem que essa entrou para a história, dessa memorização dele, na presença do presidente Juscelino Kubitschek, o presidente da República à época. Sim, ele escutou um discurso, se não me falha a memória, né, do Sim. próprio presidente, num evento, que ele foi convidado para pudesse declamar os seus versos. Ele conquistou a simpatia e a amizade de Juscelino Kubitschek com isso, quando, ao terminar o discurso, ele tomou a palavra e disse que aquele discurso ele já conhecia,
Foi um espanto para todos, né? Presidente, não, esse discurso eu proferi de forma improvisada, não, esse discurso eu já conheço, e aí disse o discurso inteiro, aqueles testes, aquelas coisas de memória que ele fazia, aqueles malabarismos com memória, ele voltou o discurso de trás para frente do primeiro, né, e aí era o que ele fazia, porque ele pegava lá a primeira palavra com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a penúltima, e ia até fechar no meio, era uma coisa de louco. E aí o presidente Juscelino se encantou, e desse dia em diante, a amizade deles ganhou muita força. Então, meu pai era muito convidado para que fosse lá no palácio e participasse dos eventos, e fizesse os recitais de poesia, né, as exibições de memória que ele fazia com tanto empenho, né? Quando foi que ele começou a desenvolver a mediunidade? Quando foi e como foi? É uma história um pouco longa, eu vou tentar simplificar. Sim. Exercer o poder de síntese. Ele tinha uma sensibilidade fora do comum, até pela sensibilidade dele, acho que todo poeta, toda pessoa, né, que tem uma inclinação para algum tipo de arte, né, detém uma sensibilidade mais apurada. E o meu pai, ele tinha uma sensibilidade assim, fora do controle. E aí, um certo dia, ele incorporou um espírito dentro de casa, mas não era daqueles espíritos amigos, né? Claro. Então, meu pai se descontrolou, fora de si, completamente inconsciente. Quando ele voltou a si, minha mãe contou o que tinha acontecido, ele disse assim para minha mãe, você deve estar louca, eu dormi a noite inteira. Para ele tinha dormido, né? Claro. Mas a minha mãe passou a noite em claro com ele, e aí isso começou a se repetir por várias vezes, e por alguns anos. E o meu pai não acreditava, não que ele não tivesse nenhuma fé, ele não tinha uma religião propriamente dita nessa época. Ele tinha poemas maravilhosos sobre Deus e com conceitos religiosos, né? Mas tinha muita fé. Mas ele não, por ser um homem tão ocupado, foi maçom durante 30 anos da vida dele, então ele se dedicava à maçonaria também. Ele em São Paulo tinha muitos compromissos, e pela Justiça Federal ele viajava bastante também. Então, assim, quando ele ia aí para João Pessoa, por exemplo, ele ligava para os amigos e as pessoas marcavam, né, compromissos para ele, e assim era em todo o Brasil, né? E aí ele não tinha tempo para nada, ele não tinha religião, porque sabia que ia ter que doar algum tempo dele para isso, né? Então, ele não estava nenhum tempo religioso, nem nada. Mas foram acontecendo esses fenômenos dentro de casa. E depois de alguns anos, a minha mãe já desesperada, porque eram noites em claro, e noites terríveis para ela, né? E meu pai não acreditava em nada, ele achava que ele estava tendo problemas, né, psíquicos, coisa do tipo, né? Sim. Ele um dia incorporou uma entidade. Depois dessas manifestações, minha mãe rezando muito e pedindo a Deus proteção, e que a mente dele se abrisse, porque o nosso tio, irmão do meu pai, era espírita, então minha mãe se consultava muito com meu tio Eurípides, né, Eurípides Formiga, irmão dele, e aí frequentava a Federação Espírita e tudo, tinha um esclarecimento. Minha mãe lia muito sobre a doutrina espírita, e ela estava entendendo que o problema do meu pai era um problema espiritual, e ela tentava mostrar isso para ele, e falava muito com meu tio, né? Aí um dia, ela tinha orado muito, incorporou um espírito ali e disse assim: a treva nunca foi barreira para a luz que vem do Senhor. E disse assim: Anabel, sempre que eu vier falar com você, eu vou trazer essa senha. Você não sabe quem sou, mas é para enganar aqueles que estão querendo, uma senha de defesa para aqueles que estão incorporando antes de mim aqui, para você saber quem sou eu. E minha mãe, mas me fale seu nome, eu não tenho autorização ainda. E ele falava e dava à minha mãe
um conforto, trazia uma palavra de sustentação para ela. Aconteceu isso algumas vezes. Um dia, aí minha mãe explicava para o meu pai que ele estava recebendo essa visita espiritual e meu pai, nada. Um dia, esse espírito disse, minha mãe falou, olha, não adianta, você tem que me falar quem você é, me dê o seu nome para eu falar para ele, quem sabe ele vai acreditar. Aí ele disse assim, essa mão pode escrever, me dê papel e caneta. Minha mãe deu papel e caneta para ele, então, assim, foi a primeira vez na vida que meu pai psicografou alguma coisa, mas incorporado, né? Claro. E aí veio aquela mensagem e assinou, Frei Martinho. O nome de Frei Martinho, eu lembro que meu pai explicou que na época que ele era criança, minha avó era devota de Frei Martinho lá em Antenor Navarro, né? Aí meu pai disse assim para minha mãe, pronto, então o louco sou eu, isso é coisa da minha cabeça, estou trazendo coisas da infância, sabe? Sim. E aí foi aquela luta, até que nessa ocasião eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, e aí começou a acontecer comigo. Era meu pai de um lado e eu do outro, e a minha mãe no meio, tadinha, tentando. Aí minha mãe falou assim para o meu pai, falou, ó, tá vendo o que acontece com esse menino? É o que acontece com você agora com seu filho. Como é que vai ficar? Foi quando meu pai começou a aceitar e me levava à Federação Espírita com a minha mãe, meu tio esperávamos na federação, eu descia do carro, entrava com minha mãe para tomar os passes lá, e meu pai não entrava, ele ficava no carro, ele não queria saber, né? Mas, enfim, aí, resumindo, a história continuou até que um dia ele teve que aceitar se tratar espiritualmente, e aí nós entendemos que o chamamento foi para ele, porque ele assumiu um trabalho espiritual grandioso. Chico Xavier, um dia ele teve interesse de ir a Uberaba para conhecer o Chico. Sim. E aí, quando ele estava lá no meio daquela multidão, do lado de fora da casa do Chico, numa fila que dava a volta, né, como era lá em Uberaba, ele escutou uma voz no microfone, dizendo assim, formiguinha de luz, vem aqui. Aí minha mãe, formiguinha de luz, o que tem a ver? Meu pai olhou, ficou olhando para o lado, aí a voz veio, Euríclides Formiga. Só estava meu pai e minha mãe ali, ninguém conhecia os dois. Aí meu pai se aproximou do Chico, quando chegou no pé do Chico, o Chico segurou a mão do meu pai e disse assim, formiga, faz 10 anos que eu te espero. E aí orientou meu pai, e ele teve como orientador espiritual do trabalho mediúnico dele, a figura de Chico Xavier, que era encantado com ele também. Quem conhecia o Formiga, Cândido, não tinha como não se encantar. Tem uma passagem também da Bahia, quando ele estava naquela dúvida, sem saber o que fazer, ele disse para minha mãe assim, falou, eu vou procurar aquele Divaldo Pereira Franco, lá em Salvador. Aí, mas ele não te conhece, você não conhece ele, falou, eu vou procurar e vou saber desse frade aqui. Porque ele levou aquela carta para procurar o Divaldo lá em Salvador. Chegou lá, já marcou um monte de compromisso, como ele fazia, né, com os amigos baianos e tal. Ele dizia que ele era paraibaiano, porque ele adorava a Bahia, né? E aí ele marcou aquele monte de compromissos e tal, e chegou lá em Salvador, já ligou para todo mundo, confirmou que estava lá, e aí pegou um táxi, falou para o táxi assim, me leva na mansão do caminho de Divaldo Pereira Franco. Aí o táxi saiu, táxi se perdeu, não achava onde era, aquela coisa toda. Quando chegaram na porta da mansão do caminho, meu pai bateu na porta assim, atendeu uma pessoa, e essa pessoa disse assim, o senhor é Euríclides Formiga? Meu pai ficou em choque. Puxa. Sou eu sim, falou, o senhor Divaldo está esperando o senhor. Olha isso, Cândido. Aí ele chegou perto do Divaldo, o Divaldo olhou para o meu pai, abraçou meu pai e falou assim, Formiga, grande poeta, Frei Martinho já me disse que você viria. Puxa. Olha quantas coisas ele teve, né? Era impressionante. Era impressionante. Aí meu pai ficou emocionado, o Divaldo disse assim, olha, nós vamos conversar, mas você tem que ficar para a reunião. Nós vamos ter uma reunião, tal hora, eu preciso que você fique.
E meu pai disse, não tenho, eu não posso, Divaldo, infelizmente, eu já marquei vários compromissos. Ela falou assim, não, então você vai desmarcar o seu compromisso de hoje, e hoje você vai ficar. E meu pai assim o fez. Nessa noite veio uma mensagem de Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo, um espírito muito à luz, né, como o Emmanuel é o mentor espiritual do Chico. Joana de Ângeles escreveu uma mensagem para Euríclides Formiga, mostrando quem era ele e o que o plano espiritual esperava dele. Então, assim, ele foi, né, tendo esses chamamentos, até o dia que ele se entregou mesmo, e aí foi um trabalho maravilhoso de 10 anos, na psicografia, vários livros, né, e assim, até hoje, você vê, meu pai desencarnou em 83, 9 de maio de 1983, em 1986, 3 anos depois, um Evangelho no Lar, eu comecei a sentir um envolvimento diferente. Eu era médio de incorporação, por causa daquelas incorporações desde criança, então com 20 e poucos anos, eu já tinha um trabalho lá no centro espírita onde nós trabalhávamos, com incorporação, nunca havia psicografado na minha vida. 3 anos depois meu pai morreu, no Evangelho no Lar, senti um envolvimento diferente, minha mãe já experiente, colocou papel e caneta na minha frente, pronto, 40 poetas escreveram sonetos, trovas e tal, aqueles poetas que escreviam pelo meu pai, Cego Aderaldo, vários cantadores, né, e Dalmo Florense, que era um grande amigo do Formiga também, muitos poetas. E aí nós ligamos para o Chico, aí fomos a Uberaba no dia seguinte, que o Chico mandou, chegou lá, o Chico segurou na minha mão e falou assim, Formiga está aqui, em espírito, e o Quito vai dar continuidade ao trabalho da psicografia dele. Eu comecei a psicografar em 1986. Poucos anos depois, meu irmão também, Miguel, começou a psicografar, e aí ficaram os 2 filhos do Formiga com essa herança que ele deixou, a única herança dele, que é a mediunidade. E eu estou aqui, Quito, extasiado aqui, sabe? Estou aqui muito impressionado com tudo que você trouxe agora e que veio se somar ao muito que eu conheci dele quando agora da edição de uma revista sobre o centenário, e eu pude ver o respeito, a admiração que ele continua a ter de novas gerações, de conterrâneos, né? Esses testemunhos estão na revista alusiva ao centenário que foi distribuída ontem, né? E como parte da programação, uma vasta programação, justa e merecida, à altura do que ele representou para São João do Rio do Peixe, para a Paraíba e para o país, né? Já chegando ao final da nossa entrevista, eu queria encerrar falando um pouco sobre você, que já vimos que é multifacetado, profissionalmente aí em São Paulo, inclusive, e que tem uma vocação para o parlamento, 4 mandatos consecutivos na Câmara Municipal de São Paulo, e que agora está postulando voltar? Sim, Cândido, eu quero antes falar de política, é complicado, né? Num país onde a nossa política, lamentavelmente, chegou aonde chegou, já que nós vamos finalizar com um assunto desse, que é a política, mas eu nunca tive nenhuma vaidade ou nenhuma vontade de estar político, porque ser político eu nunca fui e nunca serei, do jeito que a política no nosso Brasil permanece, né? Foi por conta de todo esse trabalho social e espiritual que nós fazemos, que a política meio que assim me perseguiu por algum tempo. Eu trabalhava na iniciativa privada, em empresas multinacionais, e achei até no começo, quando eu vi que eu não tinha saída, que eu tinha que entrar para essa missão política, né, eu achei que eu conseguiria conciliar as duas coisas, e não deu certo. Eu tive que me dedicar à política, e sempre
Aí eu digo, estamos falando de Euríclides Formiga, e eu sempre procurei honrar o nome do meu pai. Por isso, nunca houve nenhum interesse meu ou nenhum desvio, né, vamos dizer assim, Claro. porque eu tinha essa... E a doutrina espírita, porque os espíritas de São Paulo, dos centros espíritas de São Paulo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, é que votam no Quito Formiga, simplesmente porque eu sou filho dele. Então, na última eleição, em 2020, eu não consegui ser reeleito na quinta eleição, vamos dizer assim, para municipal, né? Eu não consegui a reeleição porque houve aquela pandemia, Sim, né? sim. Os centros espíritas fechados, eu tinha o apoio das lideranças, dos presidentes, né? Dos diretores de centros espíritas, mas eu não consegui chegar no público. Então, não houve divulgação praticamente da minha campanha. E aí eu fiquei fora da Câmara Municipal. Já havia participado de outras 2 eleições para deputado estadual, a pedidos de partido e tudo, né? Sim. E, enfim, 7 eleições, eu tinha decidido não dar mais continuidade à vida pública, e me dedicar muito mais, a exemplo do meu pai, ao meu trabalho espiritual e mediúnico. E aí ocorreu, recentemente, questão de um mês atrás, do nosso prefeito aqui, que é meu amigo, foi vereador comigo por 2 mandatos, ele teve 2 mandatos de vereador em São Paulo, e assumiu a prefeitura, e aí nós somos do mesmo partido, e ele me chamou e falou: Quito, eu preciso que você saia candidato. Então, assim, eu estou saindo candidato nessa eleição em cima da hora, porque em cima daqui 4 meses eu já deveria... curto, né? Eu já deveria estar num projeto de reeleição, pelo menos há um ano atrás, Sim, né? sim. Eu digo sempre que uma eleição, um mandato político, ele é trabalhado durante 4 anos. Eu estou saindo há 4 meses da eleição, candidato. O público espírita gosta do meu trabalho, eu sempre defendi as instituições sociais, porque os espíritas se destacam pela obra social, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, as instituições sociais, a grande maioria das instituições sociais são ligadas a algum centro espírita ou alguma obra espírita. E eu, como vereador de São Paulo, concedi muitos títulos de utilidade pública para essas instituições, muitos projetos voltados também, leis voltados para a área da educação, porque geralmente essas instituições mantêm creches, né? Então, assim, o meu trabalho sempre foi na defesa aos centros espíritas e também às instituições de religião de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé, que são segmentos também do espiritismo, né? Então, assim, foi um trabalho intenso, na defesa dessas instituições, com uma lei que isentou todos os próprios obras, né, de IPTU, de centros espíritas na cidade. Então, hoje, quem se registra como uma instituição religiosa com fundamento espírita ou umbandista não paga IPTU na cidade de São Paulo, está isento de IPTU, uma lei nossa também. Então, assim, os espíritas votam, não é como os evangélicos, outras religiões, os católicos, que realmente representam a política. Os espíritas são mais tímidos, né? Muitos não querem misturar com política, mas esquecem que Dr. Bezerra de Menezes foi deputado federal 3 vezes, né? Então, existia... O Freitas Nobre foi um grande deputado estadual, era um espírita também, né, de um jornal espírita aqui em São Paulo, mas, assim, eu estou aí, entreguei nas mãos de Deus, se for para continuar, a gente vai continuar, mas a minha intenção é só continuar sendo filho de formiga. Meu caro Quito Formiga, eu agradeço demais a sua condescendência, você ter disponibilizado esse tempo aqui para conversarmos oportunamente
Quero conhecê-lo Será um pessoalmente, imenso prazer. viu? Será um imenso prazer. A recíproca, ela será verdadeira, e eu agradeço mais uma vez pela sua atenção em ter aceito esse convite para podermos falar dessa figura extraordinária que fez história, não só em São João do Rio do Peixe, mas em todo o Brasil. Projetou, né, a Paraíba, a cidade, para o país todo. Eu gostaria só de fazer um agradecimento antes. Claro. Primeiro, agradecer a você por essa oportunidade de poder falar do meu pai. Mas eu quero agradecer do fundo do meu coração a toda a comissão organizadora lá de São João do Rio do Peixe, ao primo Marcos Formiga, que foi quem nos comunicou inicialmente desse projeto, ao professor Edson Tomás, nosso amigo em comum, agradecer também ao Ulisses, professor Ulisses, e agradecer ao prefeito de Luiz Claudino, de São João do Rio do Peixe, que disponibilizou toda a cidade, a Câmara Municipal, os vereadores, o presidente da Câmara Municipal, que concedeu o evento solene lá, de homenagem à Formiga. Sim. Agradecer a a população de São João do Rio do Peixe e ao grande jornalista e amigo do pessoal do Formiga, José Neumann Pinto, que esteve aí também. Sim. Um fato curioso foi que quando o Neumann veio jovem para São Paulo, veio procurar o Formiga aqui, e o Formiga foi quem conseguiu o primeiro emprego para o Neumann aqui em São Paulo. E agora, recentemente na Câmara, nós concedemos o título de cidadão paulistano a ele. Então, hoje o José Neumann Pinto é uma figura nacional, né? E esteve comemorando aí esse centenário do Formiga, então eu quero agradecer a ele também, a todas as pessoas envolvidas, de fundo do nosso coração, em nome da família Formiga e em nome de Eurípides Formiga também. Querido, muito agradecido mais uma vez e parabéns por tudo, por esse trabalho que você continua desenvolvendo aí. E eu tenho certeza que a população de São Paulo, ela enxergará, ela identificará a qualificada opção que você é para o parlamento nas eleições que se avizinham. Parlamento Municipal. Deus te ampare e te ilumine sempre. Muito obrigado, querido.